Oi, eu sou a Gi e esse é o Da Estante, meu canal sobre livros. E hoje eu tô aqui pra contar um pouco sobre Nigéria Jones, da Ibi Zoboi, que saiu pela editora HarperCollins há um tempo. A Ibi é essa moça aqui. A Ibi nasceu em Porto Príncipe, no Haiti, e é mestre em Belas Artes, com foco em escrita para crianças e jovens. Ela é autora de Orgulho e autora de Socanduar. Orgulho é uma releitura de Orgulho e Preconceito, e Socanduar foi o finalista no National Book Award. Esse livro aqui, ele caberia assim para um público jovem, ele acho que anda junto com o Nunca Vi a Chuva, Promised Boys, que eu já gravei vídeo aqui também, se não me engano. É uma pegada de literatura jovem que não é bobinha, que fala sobre questões sociais e tal, tem essa vibe. E o que diz aqui na orelha, eu vou contar um pouco para vocês o que diz aqui, e eu vou contar um pouco da minha leitura. Fala assim: Princesa Guerreira, é assim que o pai de Nigéria Jones a chama. Ela foi criada como parte do movimento, um grupo separatista e antissistema de seu pai, para se conectar com seus ancestrais e ajudar outros jovens a alcançar a libertação. Mas quando sua mãe, a matriarca perfeita do movimento, vai embora, o mundo de Nigéria desaba. De repente ela se vê cuidando de seu irmãozinho e assumindo um papel que nunca quis para si mesma. Antes de partir, porém, a mãe deixou um último desejo secreto, que Nigéria, que sempre foi educada em casa, entrasse para uma escola de elite e descobrisse mais do mundo fora do movimento. E eu vou ler até aqui e aí eu vou contar um pouquinho. Então a Nigéria, ela é essa adolescente que foi criada dentro desse movimento, é um movimento que defende como o pai dela mesmo diz, a indigenização, de se soltar das culturas da América, assim, da população branca e criar as próprias, e é uma coisa muito, tipo, eles têm uma casa que é a Casa Vila, e qualquer um que for agregado do movimento pode morar lá se precisar, estiver fugindo, precisar de ajuda, vai pra lá, e é a casa dela, só que é a casa de todo mundo, então ela meio que nunca tem um espaço dela, a Nigéria, né? E o livro começa, ela conta um pouco de que a mãe dela foi embora, abandonou ela, o irmão, o pai, tudo, e meteu o pé. E a Nigéria tá muito triste, porque como assim você vai embora? Como assim a minha mãe foi embora? Ela que mantinha isso aqui, ela que fazia comida, ela que acolhia, ela que cuidava do bebê, que é o irmãozinho mais novo da Nigéria, então ela fica muito perdida. E ela acaba assumindo esse papel da mãe. Então ela começa a cuidar do irmão dela, porque ela acha que se ela não cuidar, ninguém mais vai. Então ela vai assumindo pouco a pouco essa postura, esse papel que não necessariamente deveria ser dela. E além disso, né, das questões dela própria com a família, com a construção familiar, com esse abandono da mãe, com o pai que não dá muita voz para ela, que, assim, tá vivendo o próprio luto da perda da mulher também, ele mesmo, tipo, a mulher abandonou, né, e assim vai indo. Ao mesmo tempo tá acontecendo uma revolução dentro da Nigéria. É muito legal porque o livro é dividido em partes. E a primeira parte é a parte do pai fundador. Então vai contar muito sobre esse pai, essa figura que é o pai da Nigéria, que é esse líder do movimento, que é um cara muito radical, assim, muito radical mesmo. Ele prega o que ele prega, só que assim, ele é um homem, ele defende os direitos dos homens, o livro que ele escreve são para homens, e as mulheres muitas vezes passam meio desapercebidas. Meio não, passam desapercebidas. E a Nigéria, assim, ela vai sendo essa primeira parte, inclusive, foi a parte mais difícil para mim mesmo, para eu ler, porque a gente sente junto com a Nigéria a opressão que ela sofre dentro de casa, o silenciamento e a dificuldade que ela tem de respirar fora do movimento. Ela só existe no movimento. E ela, essa menina, ela é líder do grupo jovem, e aí, assim, é muito difícil, porque ela tem que ter essa postura forte, essa princesa guerreira o tempo todo, porque o pai dela espera isso dela, o irmãozinho dela espera isso dela, o abandono da mãe espera isso dela. Então ela tem que se manter forte a todo momento, e essa primeira parte é muito sufocante, porque além de toda a questão de raça, de preconceito, de tudo mais, dentro do próprio movimento tem essa hierarquia e essa opressão muito difícil de lidar. De gênero mesmo, né? E aí eu percebi que pra mim foi muito difícil, foi muito arrastada essa primeira parte, porque eu fiquei angustiada e tava me sentindo sufocada com essa dinâmica familiar mesmo dela com o pai. É porque a gente vai vendo esses questionamentos começarem a nascer, só que eles não têm espaço, porque o pai é esse pai fundador, líder do movimento, é assim, assim, assado, você tem que ser isso. E aí essas ideias surgem e ele já pisa, então ela não tem muito espaço. Aí a parte 2 é os estados divididos de Nigéria Jones, que é quando ela começa a cogitar uma vida dela, além do movimento. Porque a mãe, antes de partir,
deixou tudo pronto para a Nigéria ser aprovada numa escola de elite, que se chama Amigos da Filadélfia. É uma escola de principalmente pessoas brancas, só que, assim, é dos Quaker e Quakers, sei lá como é que fala, mas eles pregam essa amizade, essa igualdade, eles promovem debates na escola e tal, e a Nigéria, ela tem até um primo que estuda lá, que foi colocado para fora do movimento quando começou a ir para a escola, porque o movimento tem a própria escola deles. E eles não aceitam a escola normal, porque a escola normal é pra deixar burro, é pra você seguir as leis brancas e a cultura branca e tudo mais, então eles não aceitam muito isso. E a Nigéria, ela quer ir pra essa escola, porque foi o último desejo da mãe dela, né, antes dela ir embora. Então ela fica meio dividida mesmo, porque ela quer isso por ela mesma também, porque ela só conhece o movimento, só conhece a vida do movimento, que pode ser muito alienante à sua maneira, né? Porque eles pregam essa indigenização, eles pregam essa coisa de você sair da cultura branca e entrar na cultura preta de verdade, enfim, e fazer parte, se conectar com seus ancestrais e tudo mais. E só que acontece que a Nigéria nunca conheceu nada além disso. Então, para ela fica muito estranho, ela se afoga no movimento. E aí ela quer ir para essa escola, só que ela tem a família dela, tem o pai dela, tem o irmão dela, tem o movimento, tem um grupo jovem, então o que ela vai fazer lá? E ela vai ficando dividida. E aí tem a parte número 3, que é a Revolução de Nigéria Jones, e é muito legal porque aí ela vai tentar romper com o movimento e vai tentar calçar os próprios sapatos e fazer a própria caminhada e tentar ir para a escola e se mostrar detentora dos direitos dela mesma, enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto jovem, enquanto ela podendo decidir por ela mesma. E vai ser muito legal acompanhar isso, porque depois que a primeira parte passa e aquele sufoco do pai ameniza, a gente vai respirando junto com ela. É muito engraçado, inclusive, porque ela fala que ela tá se afogando. E você vai sentindo isso com ela. E quando ela começa a respirar, você vai conseguindo respirar e ler tranquilamente também. Isso foi muito claro pra mim, assim, na leitura. E tem uma questão que é curiosa, assim, que é essa situação da mãe. A gente fica meio na dúvida do que aconteceu com essa mãe. Ela vai voltar? O que foi que rolou, né? A gente fica meio perdido e a gente vai... Tem esse mistério ainda por ser descoberto, que a Nigéria vai descobrir o que aconteceu com a mãe, pra onde a mãe foi, o que o pai dela acha disso, como é que o pai parece que tá se relacionando com outra mulher já, sendo que a mãe vai voltar, sabe? Ela vai levando a gente por esse caminho, por essa investigação que é muito surpreendente. Chegou um momento do livro que eu pensei, acho que foi isso que aconteceu. E aí, mais pro final mesmo. E aí, de fato, tinha sido isso, mas foi muito surpreendente, eu achei muito legal. E assim, gente, eu fiz uma publicação no meu Instagram falando perguntando o que vocês achavam de spoilers nos vídeos. Se era um mal necessário ou se deveria ser crime. E foi muito dividido, mas no final das contas chegamos todos à conclusão de que é um mal necessário. Eu adoro receber spoiler de livro, spoiler é o que me faz ler o livro, então sou meio suspeita pra falar. Mas eu vou falar assim, aqui, pra quem leu, pra quem não leu, eu gostei muito da surpresa no final, de entender o que aconteceu com a mãe dela. Eu acho que fez todo sentido pra história e era o que cabia. E foi surpreendente, porque no começo do livro não é o que a gente espera. Então é isso que eu vou falar. E aí eu vou deixar vocês falarem aqui nos comentários o que vocês acham. Se vocês preferem o spoiler, se vocês preferem uma surpresa de ler o livro. O que vocês... Entendeu? Me contem aí. Então eu gostei muito, assim, do enredo do livro, da construção do livro mesmo. A escrita é muito legal. Eu confesso que, assim, enquanto uma pessoa branca, eu me senti fora de lugar, porque ela traz muito sobre a cultura preta, ela traz muito sobre o movimento, ela traz muito sobre o racismo, ela traz muito sobre as opressões dentro do próprio movimento, e não é o meu lugar. Então eu fiquei um pouco deslocada, com receio de estar lendo algo que não fosse pra mim, sabe? Porque talvez não fosse mesmo. Só que isso foi ruindo aos poucos, e eu fui conversando com quem leu o livro, e foi fazendo mais sentido, e eu fui conseguindo entender aquilo e ver o que fazia sentido ou não, porque, como eu falei, o movimento é extremamente radical. E aí eu, como uma pessoa que não tenho muito conhecimento nesse universo, no universo preto, porque eu sou branca, pra mim era muito complexo pensar se era muito radical ou não, porque talvez não fosse, talvez fosse o que deveria ser, entende? Então pra mim foi difícil me colocar no meu lugar, enquanto espectadora. O que eu pude me identificar com a protagonista foi a situação de gênero, porque ela coloca muito isso no livro, porque eu sou mulher, eu consegui me identificar com essa questão, mas essa questão da raça mesmo foi difícil pra mim de compreender que eu poderia entender isso, que eu poderia
sabe, entender o que estava acontecendo com ela, porque eu não poderia exatamente. Poderia num ideal, assim, numa ideia, mas não na pele, né? Então foi uma leitura que me colocou muito pra pensar nesse aspecto. Não foi um livro fácil, não foi um livro rápido, justamente por causa dessa primeira parte que é muito sufocante do pai dela, mas foi, depois que isso passou, eu consegui fluir mais e vai tendo essa situação da mãe que você quer descobrir o que foi que aconteceu, então você acaba engajando e pegando no tranco, e conforme a gente vai vendo a Nigéria conseguindo respirar e conseguindo viver a própria vida e tomar as próprias decisões, a gente vai pegando fôlego junto com ela e o livro vai que vai. Então no começo foi uma leitura mais difícil, mais travada, e depois foi mais tranquilo. A escrita da autora é muito boa, é isso, ela traz muito repertório, muita coisa mesmo, então é um prato cheio pra você aprender, pra você ficar curioso, e isso foi muito legal, assim, de verdade. Basicamente é isso. Se vocês leram esse livro, me contem aqui embaixo. Eu vou deixar o link dele pra vocês encontrarem, pra vocês comprarem se quiserem. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima.